Você já sabe o que a numerologia fala a respeito da mudança de nome, da escolha de nome? Me chamo Letícia Hoffman, trabalho com numerologia quântica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, onde as pessoas sempre me escrevem para saber um pouco mais. Então, quando se trata de escolha de nome e mudança de nome, a gente tem que tentar entender qual é a situação que isso está acontecendo. No caso de escolha de nome, normalmente são os pais, né, que estão grávidos e querem escolher o nome para a criança e querem encontrar um nome que seja mais harmônico. Nesses casos, a gente tem que fazer toda uma análise da numerologia. Mas antes da gente entrar em todo esse assunto, explicando o que a numerologia traz, eu acho que é importante a gente entender alguns fatores que vêm antes da escolha do nome, que é: nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material. Isso significa que quando há um acordo espiritual, vamos dizer assim, né, da junção de duas almas que vão conceber um novo espírito, uma nova pessoa que vai vir viver essa experiência material, não existe acaso, né, nessa situação. Existe toda uma energia por trás, algo que vem anterior à escolha desse nome. Essa pessoa, esse ser, essa alma que vai vir aqui viver essa experiência material, ela já traz consigo a sua bagagem. Então, o que às vezes a gente confunde muito, né? A gente acha que a numerologia está determinando o nosso caminho de vida. E isso, na verdade, é uma ilusão, pois todos nós já tínhamos uma história antes de ter encarnado aqui nesse plano material, né? Todos nós já tínhamos uma essência, nós já tínhamos vivido outras experiências. Então, o que a gente precisa entender? Aquela alma, ela não está nascendo exatamente naquele momento que ela foi concebida. Aquela alma, ela já existia anteriormente e ela escolheu vir vivenciar essa experiência material com aquela configuração, com aqueles pais, naquela família. E existe todo um trabalho, uma egrégora espiritual por trás, que nesse momento não é o que a gente vai entrar nesse vídeo. No entanto, a gente precisa entender tudo isso, pois muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né, com essa questão do nome, qual que é o melhor nome, aí daqui um pouco vai lá, faz a numerologia cabalística, faz o triângulo invertido, vê que aquele nome não é tão harmônico, e aí se desespera, acha que nunca vai conseguir prosperar na vida. E gente, calma, porque as coisas não são bem assim. Então, o que a gente precisa entender? O nosso nome, ele não foi escolhido ao acaso, né? Existe todo um trabalho espiritual por trás, mas a gente precisa lembrar que a nossa alma, o nosso ser, o nosso self é anterior a essa vida que a gente está vivendo agora, que é tudo isso que eu falei até então. Então, se o nosso ser é anterior a tudo isso, esse ser, essa alma, esse self já tinha uma programação que viria vivenciar dentro dessa experiência material. Só que nós estamos num plano de terceira dimensão. E o fato da gente estar nesse plano de terceira dimensão faz com que a gente tenha o véu do esquecimento. E nós acabamos nos distanciando dessa conexão, né, mas de forma ilusória, vamos dizer assim, desse nosso self. À medida que a gente vai despertando para o autoconhecimento, para a nossa espiritualidade dentro dessa experiência material, a gente vai compreendendo o que o nosso espírito, o que a nossa alma queria vindo reencarnar ou encarnar, que seja numa primeira vez, dentro desse plano. Então já existiam coisas que o nosso espírito, que a nossa alma estava buscando vivenciar dentro dessa experiência material. Quando a gente entende isso, a gente percebe que o nosso nome nada mais é uma forma de decodificar esse plano que já estava traçado lá na espiritualidade quando a gente chegou aqui. Então não existe acaso no universo, ninguém nasceu numa família por acaso, existem uma série de coisas por trás. No entanto, através da nossa visão limitada, muitas vezes a gente só olha o momento presente, mas existem muito mais coisas por trás. A partir do momento que essa criança ela é concebida, que ela começa a crescer na barriga da mãe, vai ter, né, a escolha de um nome. Por quê? Dentro dessa dimensão, nós ainda não conseguimos nos comunicar por telepatia.
Então, o que que acontece? Aqui a gente se comunica através das palavras, a gente precisa ter um nome, cada um vai precisar ter, entre aspas, uma identidade para poder viver dentro dessa experiência material. Então, esse nome normalmente é definido pelos pais e vem uma carga a mais, que seria essa carga dos sobrenomes. Os sobrenomes, eles estão falando dentro dessa abordagem de numerologia que eu trago e que eu desenvolvi, né? Eu vejo que os sobrenomes, eles estão ligados aos nossos aprendizados kármicos. Nem todos os numerólogos tratam dessa forma, tá? Então, por isso que é importante a gente entender que assim como qualquer ciência metafísica, né, vai ter o conhecimento empírico daquela alma. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar numerologia, eu desenvolvi um método autoral. Eu fui trazendo ferramentas que a minha alma foi me trazendo, coisas que eu fui canalizando, coisas que eu vi em livros, coisas que eu vi em cursos. Então, cada pessoa que trabalha com a numerologia vai ter uma certa particularidade da forma de enxergar isso. E é importante você, enquanto cliente, entender isso, tá? Porque a gente tem que buscar conexão com aquele profissional que ressoa com a nossa energia. Então, se você não está ressoando com um profissional, você simplesmente escolhe outro, porque tem muitas pessoas que trabalham com numerologia. Então, dentro dessa abordagem que eu trago, os sobrenomes estão ligados aos nossos aprendizados kármicos. E nem sempre nós temos karma a ser resolvido, digamos assim, com a nossa família de pai e de mãe. Por isso que muitas vezes as pessoas não são registradas com os dois sobrenomes, somente um dos sobrenomes. E não existe uma explicação, simplesmente o pai ou a mãe sentiu que tinha que ser daquela forma. E o mais legal de quando nasce uma criança, quando ela está sendo concebida, é que esse processo ele seja natural, que os pais sigam o intuitivo deles, que eles permitam que a espiritualidade traga essas informações de forma intuitiva e que eles sigam esses passos, porque aí as coisas tendem a fluir muito mais. No entanto, né, às vezes a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente quem já estuda numerologia, estuda outras ferramentas, em querer buscar aí um nome mais harmônico. Mas a gente precisa entender que o nosso nome não está determinando a nossa experiência material, porque já existia um plano anterior. Tá, mas então para que serve a numerologia? A numerologia, ela vem decodificar essa experiência material através do nosso nome de nascimento, registro de nascimento e a nossa data de nascimento. Então não é só o nome que vai falar sobre os nossos aprendizados, a nossa data de nascimento também vai trazer essas informações. E quantas vezes acontece, né, que os pais programam lá uma data para fazer a cesárea, a criança vem antes, às vezes depois, acontece um monte de coisa nos nascimentos que as pessoas não sabem explicar, porque existe um plano espiritual por trás disso. A nossa data de nascimento, ela não é escolhida ao acaso, né? Ela vem a respeito daquilo que a gente precisa aprender, do que a nossa alma quer aprender. Então a gente não pode ter controle sobre isso, a gente tem que deixar isso da forma mais natural possível. Então, lembrando, o nome ele não determina a experiência material. E por que que a gente tem que falar sobre isso? Tem muitas pessoas que me procuram muito preocupadas. Ah, mas esse nome aqui vai ter uma vibração de um desafio kármico, um 13, 14, 16, 19. Meu Deus, essa pessoa vai ver, a vida dela vai ser um karma. Não, gente. A gente precisa compreender que o papel da numerologia não é determinar o destino da pessoa. Se a gente identifica alguma dessas vibrações lá no mapa numerológico, isso significa que essa alma tem condições de lidar com tudo isso, que ela já tinha um plano anterior e a numerologia só está revelando isso. Mas eu sei que tem casos de pessoas que às vezes a própria numerologia não aponta algum desafio kármico, não aparece nada e a pessoa acaba vivenciando. Por quê? Porque é algo que está além do entendimento, é algo que vem da alma, ela precisa vivenciar. E a gente tem que entender que essas vibrações de escassez, de dificuldades, de desafios, elas estão intrínsecas, né, na nossa mente, nas nossas crenças. Então não adianta eu ter a numerologia mais harmônica do mundo se eu não trabalho o meu sistema de crenças, aquilo que eu aprendi com a minha ancestralidade, aquilo que veio no meu DNA, que às vezes está impregnado, né? No nosso DNA a gente precisa trabalhar através do autoconhecimento, a libertação dessas caixinhas, desses padrões que a gente vai sendo colocado.
é necessário trabalhar o sistema de crenças, porque muitas vezes a numerologia é a mais harmônica, os números são os mais alinhados possível, mas a pessoa não prospera, ela não cresce. Por quê? Porque ela precisa trabalhar o sistema de crenças dela. Então a gente precisa entender o seguinte, a numerologia ela vai trazer informações, ela vai nos munir de informações que falam sobre os nossos dons, talentos, habilidades, as coisas que a gente pode expressar nesse plano material, mas não é a verdade absoluta sobre quem nós somos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa experiência material com a questão dos rótulos. Nós sempre buscamos nos rotular de algo. Então, se eu fico totalmente identificada com o meu nome, com o personagem que eu estou vivendo dentro dessa experiência material, eu tendo a me tornar uma pessoa aprisionada dentro de mim mesma, dentro de uma identidade que eu criei para mim. Então, isso, gente, é uma coisa que acontece no mundo como um todo. Nós não somos o nosso nome. Nós não somos esse corpo, nós somos um ser espiritual experienciando. Então a minha alma, meu espírito veio experienciar a Letícia Hoffmann, que trabalha com numerologia quântica nesse momento. Mas não é a verdade sobre quem eu sou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente entra nesse espaço, né, de uma preocupação gigante com o nosso nome ou e se identificando com esses papéis que fazem com que nós nos tornemos aprisionados nessas personagens. Então, o que a gente tem que lembrar? O nosso nome é importante? Sim. Ele vai mostrar para o mundo uma identidade, uma persona que eu estou vivendo dentro dessa experiência material. Mas eu, comigo mesma, eu tenho que saber que isso não é a verdade sobre mim. E aí, falando sobre tudo isso, a gente entra no assunto da mudança de nome. A mudança de nome, a gente tem que entender qual é a motivação que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu vou me casar e eu quero pegar o sobrenome do meu marido. É uma motivação para fazer uma mudança do nome. Essa mudança vai reverberar na minha numerologia? Então, dentro desse entendimento, tá? Todos nós formamos a nossa personalidade até os 7 anos. Isso é comprovado cientificamente. Então, dentro da numerologia, a gente vai dizer que é os primeiros 9 anos, né, que a gente forma o primeiro ciclo de formação da nossa personalidade. Nesse período, nós estaremos integrando, né, aquilo que a gente vem experienciar dentro dessa experiência material e a gente vai estar aprendendo com o meio, a gente vai estar integralizando aquilo que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, com a escola, né, como a gente vai se comportar, digamos assim, dentro dessa experiência material. E a numerologia pode revelar algumas dessas tendências e dessas características que vão se manifestar nesse ciclo. A partir disso, a gente vai internalizar essa energia. Então, toda mudança de nome que ela acontece a partir dos 7, 9 anos, ela não reverbera na numerologia principal da pessoa. Porque, como regra da numerologia, nós temos que fazer um mapa baseado no nome do registro do nascimento da pessoa. Só que nós temos inúmeras situações. Por exemplo, eu já atendi clientes, né, que foram registrados com um nome, depois de adulto, pegou o sobrenome do pai, porque teve um reconhecimento de paternidade. Então, a gente tem várias situações que podem acontecer, às vezes no caso de uma adoção. Então, cada situação, a gente tem que avaliar como que a gente vai analisar esse mapa. Dentro do meu trabalho e o que eu ensino para os meus alunos é a gente buscar a conexão com a espiritualidade, para a espiritualidade nos trazer intuitivamente, né, para que caminho a gente vai seguir para que aquilo seja mais harmônico para o cliente que a gente está atendendo. Então a gente tem vários casos de pessoas, né, que passaram por determinadas situações, às vezes tem um nome que é muito complicado, né, que aquilo acaba travando a vida da pessoa, às vezes ela não se identifica com aquele nome, principalmente quando ele é um nome muito diferente, né, que remete a alguma palavra pejorativa, aquilo vai atacar assim de imediato a autoestima daquele ser. Então a gente tem que olhar por que razão a pessoa está querendo fazer essa mudança de nome. Se é um nome pejorativo que está incomodando aquela pessoa, a gente vai fazer a análise numerológica. Mas o que o ser humano, o que o cliente precisa entender? O que nós precisamos entender? A numerologia não está falando da letra, né? O nome Letícia. A numerologia vai se focar na frequência vibratória que esse nome traz.
Os números, gente, eles não são matéria, os números são frequências vibratórias. Eu costumo dizer que é como se eles fossem uma nota musical, né? Então o nosso nome completo é como se fosse a nossa música pessoal, né? Que ela pode estar afinada ou ela pode oscilar, ela pode desafinar em algum momento. E os números, eles são abstratos, né? A gente olha lá o número 1, número 2 e tal, mas é uma representação gráfica, é um símbolo, não é a verdade absoluta sobre aquele número. E eu arrisco dizer, gente, que a gente não tem noção da grandiosidade dos números, porque quando a gente estuda geometria sagrada, a gente percebe esses padrões numéricos na natureza, em tudo. Então, os números, eles são uma frequência vibratória, é a linguagem de Deus, né? Tem um livro, o Código Pleiadiano, não sei se você já leu, lá ele diz que as cores, né, as vibrações e os números são as únicas linguagens que não foram corrompidas pelos seres da não-luz. Então, gente, pela numerologia, a gente vai olhar a frequência vibratória do nome da pessoa e não o nome em si. Então, muitas vezes a pessoa tem um apego muito grande com o nome e aí não quer que analise aquele nome, mas para nós não é o nome que conta, e sim a frequência vibratória que aparece ali, que vai ser decodificada através da numerologia para a gente entender a personalidade e o que essa pessoa precisa aprender aqui dentro dessa experiência material, lembrando que não é a verdade absoluta sobre quem essa pessoa é, né? Então, quando a gente vai fazer a mudança de nome, a gente pode sim fazer análise desse novo nome, pode entender qual é a frequência que ele traz, né? Mas ele também não vai estar determinando o caminho e o destino dessa pessoa. Então, quando essas situações vêm para mim, eu sempre pergunto para a pessoa qual é a motivação dessa mudança, né? Hoje a gente tem muitas facilidades aqui no Brasil para poder fazer essa mudança de nome, né? A gente já consegue fazer isso no cartório, é um pouco mais fácil, as leis estão mais favoráveis nesse sentido. A gente tem aquelas pessoas que às vezes estão fazendo transição de gênero, né? E querem utilizar um novo nome e elas têm esse direito, elas estão, né, buscando isso, estão ganhando esse espaço nesse sentido. No entanto, quando a gente faz a análise da numerologia, a gente vai ter que olhar aquele nome lá do registro de nascimento. E uma coisa que é importante a gente entender é que não existe acaso no universo. Mesmo uma pessoa que esteja passando por essa transição de gênero, ela ter nascido com aquele corpo, com aquela configuração, naquela família, não foi por acaso. Sim, esse corpo é meu, eu posso fazer com ele o que eu achar que eu devo fazer, né? Então, se a pessoa quer fazer modificações, né, para que ela se sinta mais à vontade dentro desse corpo, dentro dessa experiência material, não tem problema nenhum, é uma escolha do ser, a pessoa tem esse direito. Mas ela precisa compreender que aqueles aprendizados que ela trouxe, ela precisa integrar dentro dela, né? Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente vai ter que olhar aquele nome anterior e olhar o nome de agora, né? Então eu explico sempre isso para o cliente e deixo muito claro que o que a gente vai olhar é a frequência vibratória e não o nome em si, porque o nome não está determinando esse ser. Esse ser é um ser espiritual que quer experienciar a vida de uma forma diferente dentro desse plano e tem todo o direito, né? Então nesse sentido a gente tem que entender a motivação dessa mudança. Já teve casos de pessoas que chegaram para mim que queriam fazer a mudança do nome, porque a vida toda a mãe chamava de outro nome, e aí foi registrado com o nome que o pai quis, e aí esse pai faleceu, e aí sentiu na alma a necessidade de fazer essa mudança. E aí eu conversando com essa pessoa, eu perguntei, tá, mas qual é a sua motivação verdadeira? Ah, eu não me identifico com esse nome. Então, eu conversando com essa pessoa, a gente conseguiu entender o que tinha que ser trabalhado ali por trás. Muitas vezes, quando a gente não consegue trabalhar nossa autoaceitação a respeito das coisas que a gente está aprendendo, a gente precisa buscar outras ferramentas que vão trazer essa conexão com o nosso ser. Então, o nome, ele não está determinando o nosso destino. No entanto, ele está falando sobre uma personalidade que a gente está construindo dentro dessa experiência material. Então, independente da motivação da mudança do nome, a autoaceitação precisa ser trabalhada. Mesmo que eu esteja fazendo uma transição de gênero, mesmo que eu só queira fazer uma mudança por algum motivo que para mim é importante, eu tenho que fazer um acolhimento a respeito daquele nome que eu tinha registrado, de quem eu sou, porque mesmo que eu esteja morando em outro país ou que eu esteja fazendo uma mudança muito grande no meu corpo e que esteja assumindo uma nova identidade, o meu ser, ele é eterno.
Eu vou estar conectado com a fonte criadora. Então a gente ter esse entendimento faz com que a gente também nos desprenda desses rótulos, inclusive esse rótulo do nome. Então olha para dentro de você mesmo. Qual que é a motivação que está fazendo você querer mudar de nome? Ah, mas a minha vida não anda, eu não estou prosperando, eu quero uma nova assinatura, eu quero... Você tem esse direito. Né? A gente faz isso, quando eu faço um atendimento, que eu faço um mapa numerológico, a gente faz harmonização. Nos meus cursos eu ensino os alunos a fazerem a harmonização, mas antes de fazer tudo isso eu sempre falo, você vai ter que trabalhar essas energias dentro de você. Não adianta você ir lá e mudar o seu nome e colocar o nome mais harmônico possível se você não se tornou uma nova pessoa. Porque não é o seu nome que vai determinar o seu momento atual. Porque se fosse assim, gente, todas as pessoas que quisessem prosperar na vida, elas iam mudar de nome e elas iam enriquecer. E não é assim que funciona. Eu já analisei nomes, o triângulo invertido, né, que a gente faz na cabalística, para ver as vibrações repetidas ali de pessoas muito ricas, né, da lista da Forbes. E tem pessoas lá que têm várias vibrações repetidas no seu nome. E essas pessoas ainda assim prosperaram. Porque não é o nome que determina, e sim a minha vontade, a minha determinação, o meu sistema de crenças, se eu me libertei, né, daquilo que me impede de crescer e prosperar na vida. E mais, o que é prosperidade para mim? O que eu quero para mim? O que eu busco para minha vida? O conceito de prosperidade muda para as pessoas, mas a gente tem que sempre lembrar que a natureza, ela é beleza, abundância. Né? Então tudo isso, por essência, já está dentro do nosso campo. Nós já somos assim, nós só precisamos despertar para essa energia, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal do YouTube, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Um abraço e namastê!